Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estaremos iniciando uma série de vídeos para a gente tratar sobre associação de resistores. Nessa primeira videoaula a gente vai falar sobre associação de resistores em série. Para a gente começar a entender de onde vem a fórmula para o cálculo da resistência em série, a gente precisa lembrar de um conceito importantíssimo em eletrônica, que é da primeira lei de Ohm. Então o que a nossa primeira lei de Ohm vai dizer? U é igual a RI. O que significa isso? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Por exemplo, se eu tenho uma tensão, quero saber a tensão entre dois pontos, eu preciso saber qual que é a resistência entre esses dois pontos e a corrente que vai de um ponto ao outro, a gente vai ter o valor da tensão pela resistência vezes a corrente, certo? Fazendo um esboço disso, a gente teria algo desse tipo. Se eu tenho um ponto A, tem um resistor e um ponto B. Se eu quero saber a tensão entre o ponto A e B, U de AB vai ser igual que eu tenho a resistência e a corrente que passa do ponto A para o ponto B. Vai ser a resistência vezes a corrente, certo? Então, sempre quando eu tiver isso, da minha primeira lei de Ohm, eu tenho a tensão do ponto AB é igual à resistência entre o ponto AB vezes a corrente que passa do ponto A até o ponto B, certo? Isso a gente tem a nossa tensão pela primeira lei de Ohm. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito famosa, muito conhecida em eletrônica, que é a primeira lei de Ohm. Então, vamos começar a falar sobre a associação em série. Na associação em série, a gente tem resistores que interligam dois pontos, aqui o ponto A ao ponto B, ligados dessa maneira aqui, certo? Qual que é a principal característica da associação em série? A principal característica é a corrente que sai do ponto A, ela vai ser a mesma corrente que vai chegar no ponto B. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 vai ser I, a corrente que passa pelo resistor 2 vai ser I, e a corrente que passa pelo resistor 3 vai ser I também. Então, uma característica importante que a gente tem que ter em mente que acontece na associação em série é que a corrente que passa pelos resistores associados é a mesma. Disso aí, associando com a lei de Ohm, a gente tem o quê? Que a nossa tensão do ponto A ao ponto B, certo? Eu tenho essa tensão, ela vai ser igual ao quê? A soma das tensões em cima de cada resistor. Então, eu tenho a tensão em cima do resistor 1, mais a tensão em cima do resistor 2, mais a tensão em cima do resistor 3. Com isso, eu tenho essa equação aqui, que vai me dizer o quê? Que a tensão de A até B é igual a tensão sobre R1, mais tensão sobre R2, mais tensão sobre R3. Então, o que a gente vai ter daquela equação que a gente acabou de mostrar? A tensão em cima de AB vai ser a resistência entre o ponto AB, certo? Que vai ser a resistência total, vezes a corrente que passa do ponto A até o ponto B. A tensão em cima do R1 vai ser igual a resistência do resistor 1, vezes a corrente que passa nele. O R2, que é a tensão sobre o resistor 2, vai ser igual a quê? R2, o valor da resistência dele, vezes a corrente que passa nele. O R3 vai ser a resistência do resistor 3, vezes I. Certo? Tendo isso em mente, a gente vai poder fazer uma associação dessa seguinte maneira. Então, reescrevendo lá, a gente tem que a tensão do ponto A ao ponto B é igual a tensão sobre R1, mais a tensão sobre R2, mais a tensão sobre R3. Certo? Isso vai ser igual a, que a gente acabou de deduzir ali, resistência do ponto AB vezes I, é igual a resistência do ponto do resistor 1 vezes I, dá o R1, mais resistência do resistor 2 vezes I, o R2, mais resistência do resistor 3 vezes I, que dá o nosso UR3. Certo? O que a gente percebe aqui? Uma coisa que é comum dos dois lados da equação. Todo mundo está sendo multiplicado pela corrente. Então, I. A corrente é sempre a mesma, certo? Então, o que eu posso fazer quando eu tenho elementos equivalentes dos dois lados da equação? Eu posso dividir a equação por I. Então, dividir aqui por I, dividir todo mundo por I debaixo da soma. Então, eu vou ter um cancelamento dessa corrente, certo?
tendo essa seguinte equação. A resistência do ponto AB vai ser igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Tudo bem? Então, aqui, se a gente tiver o nosso circuito, reescrevendo ele, né? Tem um resistor 1, resistor 2, resistor 3, associados em série, a gente chegou pela dedução da equação que a resistência do ponto AB é igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então, com isso aqui, a gente tem a resistência do ponto A a B. Então, a gente vai chegar na equação que ela define, sempre quando a gente tiver uma associação em série, como que a gente vai poder fazer esse cálculo. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais Rn. Então, não importa quantos resistores eu tiver ligados em série, a resistência equivalente vai ser sempre a soma das resistências. Então, comumente a gente vê que a fórmula da resistência equivalente é igual a R1 mais até Rn. Mas de onde vem isso? Então aqui a ideia dessa videoaula era a gente entender de onde era deduzido essa equação, que ela vem da lei de Ohm. Aí a importância da lei de Ohm, que ela nos define vários parâmetros na eletrônica, inclusive aqui a resistência equivalente. Então aqui a gente vai fazer um exemplo de um exercício clássico de resistência equivalente. Então aqui eu tenho dois resistores, estão ligados em série, certo? Então eu sei o quê? Que a corrente que passa neles é a mesma, certo? Que vai do ponto A até o ponto B. Eu quero calcular minha resistência equivalente. Como eu vou calcular isso? Então da minha forma eu tenho que a minha resistência equivalente é igual à resistência do resistor 1 mais a resistência resistor 2. Então aqui eu tenho que o meu resistor 1 vai ser esse resistor aqui, que o valor dele é de 1 kΩ, e o meu resistor 2 vai ser o meu resistor aqui, que tem aqui a resistência de 2 kΩ. Então minha resistência equivalente vai ser aqui nesse caso igual a 1 kΩ, certo? Que são 1000 ohms, mais 2 kΩ, que é 2000 ohms. Então, minha resistência equivalente, nesse caso, vai ser igual a 3000 ohms, certo? Ou escrevendo em notação de engenharia, 3 kΩ. Então, essa é uma maneira da gente resolver exercícios que nos peçam para calcular resistência equivalente entre dois pontos. Nesse caso aqui, a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B.